Agora eu quero comentar, assim, recado para a militância, que tá o tema aqui da live, né? Eu vou começar abrindo, porque naturalmente, pô, Renan, saiu Bem Pontos, saiu 2 semanas atrás, saiu o Faustino, tá? O que você tem a dizer sobre isso? Né? Tem a dizer sobre o Bem Pontos, não tenho nada a dizer. É um... Eu nem tava acompanhando, é um... Né, ele quis agora, ele... De acordo com o que ele falou, ele virou um cara... Ele despertou, ele amadureceu e foi trabalhar com o Pavanato. Então eu deixo ele ser feliz lá na vida dele, não vou ficar falando sobre esse tema, tá? Agora, muita gente tá ali querendo brigar com ele. Algumas coisas. Essas coisas a gente percebeu, de 2 em 2 anos a gente vai ter traições que vão acontecer conosco, especialmente com o Partido Missão, não tanto com o MBL, porque às vésperas da eleição tem a famosa janela. E aí nesse período de março para abril, tem uma janela e um monte de gente vai ficar tomando decisões de última hora na janela. Eventualmente vocês vão ver o Moro tomando esse tipo de decisão, tá? Porque o Ratinho tá trabalhando lá em Brasília pro Moro não ir pro PL. Acho que o Moro vai ficar no PL, mas o Ratinho tá trabalhando. Eu vou ainda comentar sobre o Ratinho. Agora, no nosso caso, tá? Veja, as decisões erradas nossas foram tomadas em 2023, tá? E eu vou começar falando sobre isso. Veja, amigos. Antigamente a gente falava, a gente teve muito traidor porque não tinha a Academia MBL. E a Academia MBL foi uma dádiva. Formou, melhoramos a qualidade da militância, a qualidade do nosso conteúdo. Aí, termina 2022, vai pro começo de 2023 e a gente falou, pô, agora vamos, né, trabalhar com essas novas lideranças. E aí a gente colocou na praça um monte de liderança nova. Klaus, Matheus Batista, Costenaro, Bétega, Faustino, Sandro, um monte de gente. O Bem Ponto estava nessa linha, tá? Um monte de gente. E a gente falou, pô, olha, essas pessoas elas estão vindo com um discurso à direita. E essas pessoas são um time, leem revista Valete. O que aconteceu, tá? O erro foi contratado em 23. E as consequências a gente tá vendo aqui até 2026. De 23 pra cá, um a um foi saindo. Tum, 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 tum. Todos se tornaram bolsonaristas. Ou vão se tornar bolsonaristas, é meio que inevitável. Porque, e não é nem bolsonaristas. Eles vão se juntar aos novinhos do Valdemar. Porque os novinhos do Valdemar estão virando um bloco dentro do bolsonarismo, que é o bloco que puxa o saco do Nicolas. Então, são caras que vão puxar o saco do Nicolas e eles vão ficar rodando ali, tá? O erro, então, foi um erro contratado em 23. E a gente trabalhou, tentou evitar e tal, mas, cara, um a um foi caindo. O que a gente teve, o primeiro a cair foi o Bétega, aí vem Klaus, aí foi Costenaro, aí Sandro, aí Faustino, agora o Ben, tá? Eu quero colocar aqui um ponto, tá? Eu não acho que haverá mais. Quando eu falo pra vocês em lives, a lista, vai ter mais traições, eu já tava avisando pra vocês, vamos ter mais traições. Mas não tem mais nada, né? Das últimas pessoas, tá? Agora eu vou falar nomes, que tem muitos bolsonistas nas próprias redes sociais e que fazem posts que geram essa bolsodependência. Cara, é a Amanda, que não acho que vai ter nada. É o Jota, que nem candidato quer ser. Vamos botar o Guto. É isso? São os 3 últimos, Iso? Que tem... Olha só que assim, o Guto, essas 3 pessoas são nossos irmãos. Eu não acho de maneira alguma que vocês vão ver problema nisso. Agora, são pessoas que naquela mesma época, 23, faziam conteúdos que ressoavam no bolsonarista. Entendeu? Que ressoavam no bolsonarista. Então, tá ali, mas não acho que vocês sequer tenham que. Só tô jogando assim. Quem é que tem ainda esse tipo de seguidor, tá? Então, é isso. Tem, e eu acho que não veremos mais problema algum, tá? Isto posto, e agora que fez a limpa, saíram todos. Eu não acho que tem ao redor do Brasil. Até me levantem nomes aí, né? De gente que tem basicamente. Um farmador profissional de bolsominion. Se acharem, Renan, tem um farmador aqui e tal. Me apresente. Eu acho que acabou. Tá? Acho que acabou. Acabou. Vamos falar aqui os erros. E aqui eu vou construir com vocês. O que em comum todos esses caras? Do Holiday, pode passar pelo Pavanato, pode passar pelo Ulisses, pode passar pelo Sandro Bétega, Faustino Costenaro, todos esses caras. Homens, mais ou menos jovens, cujo único ativo na vida deles era a própria rede social. Essas pessoas não tinham nada a perder. Elas entraram no MBL como era um grupo, era uma rede de apoio pessoal que, né, acompanhava as coisas que eles supostamente acreditavam, faziam parte daquela rede de apoio, e depois começavam a criar as redes sociais. Aí as pessoas trabalhavam pra eles, os militantes todos trabalhavam pra eles. Ajudavam, porque era o nome da causa, todo mundo ajudava, recebia em casa, editava vídeo. Aí, essa pessoa começa a construir um patrimônio pessoal. O patrimônio pessoal é a rede social dela. Porque na cabeça dela, a rede social dela permite que ela concorra a cargos, seja famosa. Aí ela constrói. A partir de certo ponto, como são pessoas ansiosas, e eu posso citar aí 90% desses nomes que eu citei, tomam medicação severa para ansiedade e depressão, ansiedade e/ou depressão, são muito ansiosos. Essas pessoas, elas começam a ver que nós somos um estorvo pro crescimento delas. Que não adianta nada eu ficar por aqui, porque eles estão atrapalhando minhas redes sociais.
a minha carreira. E aí, eles começam a tratar, eles não acham que é traição, nenhum deles acha que é traição. No fundo, eles acham que a gente é um estorvo pro crescimento deles. Cada um inventa um motivo diferente, mas a real é, eles acham que nós somos um estorvo pro crescimento deles. E aí, eles começam a desgastar a relação conosco antes, e depois eles viram bolsonaristas. Onde eles acham que a rede social deles vai fluir. E vai fluir. E aí a vida deles vai acontecer. Por quê? A vida do Pavanato deu certo. Quem mais? Vamos fazer ex-MBLs que ganharam eleições por aí. Pavanato, o... Quem é? Eu não tô vendo realmente tantos, né? Bolsonaro eram hard, assim? É. É que tem os da primeira geração de Felipe Barros. A Carol Editora do ML. Cara, mas não conta mais, né? Não contam. O Holiday tá grande, né? Grande. Mas ele é... Ele não disputou eleição depois. Então eles veem o exemplo do Pavanato e eles falam, pô, é por ali. Tá? Então, é isso. Esses caras, eles, no fim, como o único ativo que eles têm é a rede social própria, eles vão usar a gente como se fosse um estágio de um foguete. Que te joga, sei lá, você sai da atmosfera e aí ele elimina aquele lá, e aí ele vai pro espaço sem aquela, né, sem os estágios anteriores do foguete. Pois bem, isso não mais vai ser permitido. Então, a gente já identificou isso. A gente já sabe que esse aqui é o caminho. A gente teve pessoas que tiveram comportamentos em redes sociais recentes muito ruins. Muito ruins. Já citei. Pessoas que não tem nada a ver com essa lista. Chegaram pessoas. E a gente é muito receptivo, a gente quer crescer, então a gente acaba sendo meio bobo. Eu acabo sendo bobo. Pois bem, tanto o MBL, na nova Academia MBL que vai sair, quanto o Partido Missão, a gente vai ter regras muito claras sobre gestão de redes sociais. Tá? E eu acho que a gente precisa estudar realmente pelo MBL a seguinte coisa. Porque é uma questão de respeito ao militante. E eu quero perguntar pra vocês. Tá? Respeito ao militante. É muito absurdo, porque assim, a maior parte desses casos a gente investiu tempo, dinheiro, fama, redes sociais. Tá? No fim do dia também é o trabalho do militante que divulga, que corre, que edita, que tá. E essas pessoas usam esse militante e estão cagando. Cagando pro militante. Tá? Cagando. Eles não ligam nem um pouco pro militante. E eu acho que a gente precisa ter, como a única coisa que interessa para essas pessoas são as redes sociais delas, eu acho que para ser um porta-voz nosso, a gente vai precisar ser dono das redes sociais da pessoa. Em bom português. E eu acho que tem que estar uma série de vídeos muito ruins que são feitos. Tipo assim, o vídeo, você é um esquerdista, hahaha. Você não tá esclarecendo pra pessoa. Você concorda, Riso? Sim. Você não tá esclarecendo pro mundo que a esquerda é ruim. O eleitor de direita já sabe que a esquerda é ruim. Você ficar na rua mostrando que a esquerda é ruim é apenas redundância que te inclui num eleitor idiota do bolsonarismo. Eu acho que isso precisa ser proibido. Eu estou falando isso pra vocês ao vivo. Antes de eu até falar com a galera, eu tava conversando hoje com o Riso, com o Pedro e com mais algumas pessoas aqui no escritório, que talvez seja a hora de acabar com isso. O candidato nosso que fica lá denunciando a hipocrisia da esquerda, ele não serve pra nada. Ele vai ter o mesmo destino de todos esses caras. Aí um cara falou, não tem como controlar isso. Vai ter como controlar. A gente vai ter que criar uma burocracia interna, porque eu acho que o nosso tipo de conteúdo tem que ser um conteúdo socialmente útil. A rede social tem que atender a um fim social. E o fim social de um porta-voz nosso, definitivamente não pode ser crescer e depois virar bolsonarista. Definitivamente. Então, acho que terminou a era desses caras do Bem Pontos, foi o último. E acho que foi bom que saiu. Não tá saindo com briga. Quer dizer, nunca vai atacar a gente em algum momento, como todos fazem, tá? Mas tá bom, que seja feliz. Eu não vou falar dele, isso aqui não é sobre ele. Isso aqui é um erro nosso. Nós geramos esse erro. Eu, Guto, Kim, Amanda, Riso, nós geramos esse erro. E acabou agora a hora de fazer a risca. Fazer a risca. Então, nós precisamos ter... Olha, o conteúdo do nosso porta-voz tem que ser socialmente útil. Aí eu vou dar um exemplo. Não acho que sirva pra todo mundo, porque logicamente eu sou um pré-candidato à presidência da República. Dito isso, o meu conteúdo, eu sou hoje um cara que tá crescendo, eu cresço todo dia 5 mil seguidores. E eu não estou denunciando hipocrisia de nada. Eu tô falando de problemas no Maranhão, problemas no Piauí, eu tô falando de reforma disso, de proposta daquilo. Aí eu faço um ataque na esquerda, faço um ataque na direita, mas abre meu Instagram. Vocês vão ver aqui que a quantidade de conteúdos bobocas ideológicos não dá 10% do meu... Talvez dê no máximo 10%. Vamos lá, ó. Vamos lá. Um ataque ao candidato à direita Flávio. 2, um elogio ao modelo do Bukele. 3, uma notícia, Ratinho não é mais candidato, é sobre corrupção. Eita, o outro vídeo caiu? Mas por que silenciaram esse vídeo? Que tem tá. É fogo, né? Mas tudo bem. 4, uma entrevista na rua. Isso pode ser enquadrado como uma lacrada à direita? Seria o único vídeo que poderia ser enquadrado nisso. Vamos lá. 25%. Nova camisa do Brasil. Tem um pouquinho de lacrada, mas não é muito, porque eu tô falando de proposta também. 6, agenda de corrupção. 7, Banco Massa batendo no cara da direita. Agenda de corrupção. Não confie em mim, a coisa mais antipopulista de todas. Vamos pra cima do crime organizado, e isso aqui é sobre Master também. Não tá incluso lacrada, não tá incluso lacrada. Foto de manifestação. Delata Vorcado, não tá incluso em lacrada.
Ponte no Maranhão não é lacrada. Wesley Safadão e corrupção não é lacrada. Ele é inclusive de direito, Wesley Safadão. Caminhoneiros podem parar o Brasil não é lacrada, é proposta pros caminhoneiros. Quero o fim da CLT não é lacrada. Então, eu tô crescendo sem precisar fazer isso. E muitas outras pessoas estão crescendo. O Bertolucci saiu de 15, 20 mil seguidores pra o quê? Quase 200 mil? Nem sei quantos Bertolucci tem. Por aí já. Cara, falando do escândalo do Banco Master e arrumando briga com o Ratinho. Olha só, um perfil mandou aí. Discordo. As redes sociais é uma das ferramentas de poder do parlamentar. E esse controle invade a confiança e a liberdade dos colaboradores. Tem que conviver com os problemas bons, mas parece... Não, cara, tudo que eu tô falando pra você não é isso, ó, cabeça. Não é que você puxar uma cabeça do Bolsonaro. Não tem sentido isso. Se sua rede social é uma rede social em que você vai ficar basicamente acenando pra um eleitor de maneira acrítica, você não tem função, você é só um influencer. Eu tô falando que não dá pra ter influencer de direita. Eu acho que vale a pena controlar. Eu acho que se você entrar agora lá na turma do PT, se vocês ficarem acenando pro cara do PSOL o tempo todo, vai dar merda no PT. Se você for um cara do Partido Republicano, se você ficar acenando o tempo todo pro Democrata, vai dar merda. Entendeu? Então eu acho que vamos precisar fazer isso. Pessoal, like na live. O Alessandro Alvarenga falou, Renan, a lei aqui, eu sou um Gen X. Esses caras, ele tá falando assim, os caras da geração Z não tem nada a perder. Todos esses traidores têm em comum, são da Gen Z. Imediatistas, pouco aderentes, eles têm projetos pessoais e não de grupo. Dinâmica de rede não real, tem medo de envelhecer. Excelente ponto, eu acho que tem isso. Tem isso. Eu já tomei também traição de millennial, tá? Dito isso, tomei já traição de millennial. O Rubinho é um exemplo disso. Mas, sim, eu acho que o jovem de direita, que eu posso colocar aí, o lance do jovem de direita, eu tô... Agora, existem exceções, né? Pedrinho é exceção, esse cara que acabou de chegar aqui é exceção. Tem exceções. Só que me parece que é mais exceção do que regra. Não sei. Parece rapidinho, o cara acabou de chegar aqui. Tô louco. Chega aí, ninguém tá te ouvindo, você só está falando murmuros. Deixa que eu falo no microfone então. Aqui, senta aí. E aí? Não, eu cheguei aqui, eu tava lá fora conversando com a galera, eu falei, porra, eu não vou nem entrar, né? Porque vai estar o Renan xingando o jovem de direita lá, vai chegar eu, né? Isso é você, eu já contei, né? Posso repetir. Pra vocês verem aqui, né? Assim, o Renan, pô, deixa que me elogio, o Renan é uma grande liderança, eu sou um bosta. Isso será usado, vou estar na TV no campeão do Lula, Renan diz, eu sou um bosta, mas... Tava os casos dos inimigos públicos, né? A gente ajudava financeiramente todos. E ele tava aqui em São Paulo, o programa não tinha ido bem. O que eu fiz com você? Conte. Foi um corte de custos. Fui embora, fui embora. Eu falei, eu não vou te dar salário nenhum. Eu não vou te dar salário nenhum. Não vou te dar ajuda de custo nenhuma. E ele foi lá se virar sozinho. Em nome da causa com gente da militância. Aí ele ganhou sendo esse cara. Persistente. Curiosamente, é o único que presta essa turma. Agora, como é que é a tua família? Cara, família... Caiu isso aqui. Em que sentido você pergunta? Sei lá, teus pais se dão bem? Cara, minha vida toda assim, meus pais, assim, referência de casais, meu pai era presbítero da igreja, nasci em berço de Assembleia de Deus, né? Pentecostal, raiz, assim. E meus pais eram, tipo, meu pai era presbítero, líderes de casais, etc. Hoje não tá mais na mesma situação não, tá? Deu ruim. 2024 eles separaram, logo no ano que eu ganhei pra vereador. Mas assim, a minha infância toda foi assim, família plenamente estruturada. Com certeza isso é uma variável muito grande. Assim, educação sempre foi prioridade lá em casa. Meu pai me obrigou a trabalhar desde os 13 anos para dar valor à grana, sendo que eu não precisava. Meu pai é advogado, eu sempre estudei em escola particular. Eu tenho uma classe média, na vida de classe média padrão, não precisava trabalhar. Mas com 13 anos ele me botou para trampar, desde os 13 anos eu trabalho. E, enfim, eu acho que é isso, assim, de maneira geral, velho. Agora, o que me difere dos outros, velho, sinceramente eu não sei. Agora muita gente tá vindo me parabenizar, assim, porra, Matheus, parabéns, não sei o quê. Eu não sei o que eu fiz, sinceramente. Pra mim, eu só fiz o básico, entendeu? Tipo, cara, eu tô no grupo desde os 15 anos, tá ligado? Tô no grupo desde os 15 anos. Por que eu vou deixar o grupo agora, né? No auge do que eu consegui, eu vou deixar o grupo agora por uma decisão pessoal? Eu não vou fazer isso, entendeu? Não faz sentido. Eu não me vejo na política fora do grupo. Então não tem porquê. É que esse é um ponto pra mim que é central. Isso pra mim soa natural. Você perguntar por que soa natural. Mas pra essas outras pessoas não soa natural. Eu tenho que entender por que pra outras pessoas não soa natural. Entendeu? Pra muita gente soa assim, a gente é um estágio pra pessoa dar um outro passo na carreira.
É isso, né? Então, assim, o que eu acho, assim, coisa que eu tô falando em fazer. Eu acho que, cara, a maior parte das pessoas que vão querer ser candidato, elas têm que antes militar. Militar sem preocupação de ter rede social. Quer criar uma rede social de pré-candidato, a rede social tem que ser do núcleo do Estado. E a gente toca isso aí. Eu, antes de ser porta-voz, vendi congresso, fui panfleteiro, fui memeiro. Isso é muito bom até para ser porta-voz. O cara ser memeiro, né? O memeiro é o nome que a gente designou editores de vídeo, quem faz roteiro, no MBL, etc, né? Mas o memeiro, ele é muito bom você ser memeiro, antes de ser porta-voz, você aprende de rede social também. Então, cara, fiz muita coisa antes de ser porta-voz e antes de ser mandatário, né? Acho que isso também te consolida dentro do movimento, sabe? Você entende que você não é uma estrelinha, que as coisas não funcionam pra você é uma peça ali do jogo, uma peça importante, mas é uma peça, tá ligado? Dentre esses caras que saíram, se a gente olha as redes sociais, né, a gente não perdeu seguidores. São pessoas que construíram redes sociais com seguidores que não tem nada a ver com o nosso universo, que não acreditam nas coisas que a gente acredita, que basicamente querem que a gente apoie o Bolsonaro. Entendeu? Então, quando vai embora o Faustino, perdeu uma galera nossa. O Faustino de verdade, eu achava que o Faustino era um amigo nosso. Eu tinha uma relação, tipo, o negócio dos postos começou no Rio Grande do Norte porque tinha uma crença gigante no Faustino. Já falei bem dele em todos os lugares. Eu ficava adorando a pílula. Você vê, eu quero concorrer pra deputado pela União Brasil contra vocês. É isso, ele vai concorrer, porque... Tá? É isso, então assim. Então, a gente vai ter que deixar as relações muito impessoais. O lance todo mundo é amigo, é mentira, ninguém é amigo. O Roder era um amigo pessoal. E não era amigo, o Roder era um vagabundo, um bosta. Então, a pessoa vai se tornar amigo, assim, com os anos que vão passando e você vai vendo, assim, o quanto o cara só é teu amigo se ele tá disposto a comer merda com você. Sim. Essa é a real. Tipo, senão ele é um colega pra dar risada. Que é aquelas coisas, tem um ditado português que é, amigos são como aves de arribação. Nos bons tempos vêm, nos maus tempos vão. Né? Então, assim, no bom tempo você tá cheio de amigo, no tempo ruim ninguém tá amigo. Então, na política, se o cara só quer estar com você pelo oportunismo, ele não tá com você, ele não tem projeto, não tem nada. Entendeu? Então, em resumo, é isso. E a gente tem que pegar certos padrões. Todo mundo sabia que Faustino, Sandro, e outros. Eles, no Twitter, eles eram MBL, porque no Twitter é uma rede que eles não investiam, mas no Instagram eles são Bolsonaro. E a gente já tinha visto esse padrão. Eu acho que a gente tem que ser muito claro sobre isso. Tem que ser em todas as redes uma linha só. Tem que ser em todas as redes. Se, não, essa rede aqui, eu vou perder engajamento. Entendeu? E aí, em bom português, eu acho que assim, quem que tá conosco? Tá produzindo, eu tenho um conteúdo diferente que meu público... Cara, entendeu? E é isso. E eu vou avisar pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai ter que criar um regramento legal. Hoje tem que falar com militância. Acho que você é um cara pra fazer muito isso. Porque a gente precisa fazer assim, como você é um porta-voz que eu sei, você é igual o Kim, um cara que usa a arrebentação. Você é as famosas exceções. Pedrinho é outro também. E por qual é a diferença desses caras? É o cara que já recebeu uma proposta tentadora do lado de lá. Cara, o Matheus tá naquele caso um cara que tá na União Brasil, e a União Brasil te daria todo o apoio pra você concorrer a deputado. Cara, se eu quisesse ser bolsonarista no meu estado, eu seria possivelmente o maior bolsonarista. Tipo, é o Nicolas. As pessoas me chamam, eu desvencilho do Bolsonaro a todo momento e as pessoas ainda me chamam de Nicolas de Joinville, sabe? Então, mano, se eu quisesse ser o Nicolas de Joinville ou de Santa Catarina, eu definitivamente seria, sabe? Que é muito fácil você ser o jovem de direita dentro do bolsonarismo. É muito fácil, cara. É muito fácil.